Olá, pessoal! Finalmente vamos conversar com a nossa parte de aprendizado supervisionado e a gente vai ver os primeiros modelos de aprendizado supervisionado. Nós vamos ver regressão linear, regressão logística, árvores de decisão e depois nós vamos mudar de paradigma, mas nós vamos ver outros modelos depois, por exemplo, lógica fuzzy e aprendizado de máquina baseado em lógica fuzzy. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos dar uma olhada em algumas preliminares necessárias. Então, antes da gente trabalhar com o conceito de aprendizado supervisionado, a gente vai esclarecer a diferença daquilo que são dados determinísticos do que são dados ou processos estocásticos. Então, eu tenho processos determinísticos e processos estocásticos. O que é um processo determinístico? Bom, o processo determinístico ele é um processo que não tem variação. Eu tenho uma fórmula fechada para ele, uma fórmula exata. Então, dada uma entrada x, a saída será sempre o mesmo y. Então, ele é exato, ele é invariável. Todos os componentes dessa função, eles são exatos. Então, eu tenho uma fórmula aqui, uma equação, e essa equação é fechada. Mas precisa ser uma equação matemática? Não precisa ser uma equação matemática. Esse processo ele pode ser, por exemplo, um processo algorítmico. Ele pode ser algo bem complexo. Mas o que caracteriza o processo determinístico? Se eu tenho uma entrada, com quantas variáveis quiser de entrada, a saída para aquela entrada é sempre a mesma. Não tem variação. Não existe variação. Então ele é determinístico. Eu sempre posso, com certeza, determinar a saída deste processo conhecendo as entradas daquele processo. Então, não tem nenhuma variação. Vamos dar uma olhada nisso em termos de código. O que acontece aqui em termos de código? Então, eu vou lá para o Google Colab, ok? Vou fazer minhas importações básicas aqui. Vou colocá-las aqui. Importações básicas. Aqui eu vou estar importando o NumPy, o Pandas e o Matplotlib, aquelas bibliotecas que nós já discutimos anteriormente. Então, estudando as nossas preliminares aqui, eu vou gerar um array X que vai variar. Olha só, estou utilizando a função arrange. Você lembra da função range? Então, o NumPy ele tem uma função parecida, o arrange, só que o range original ele só funciona com números naturais. E o arrange ele funciona com números reais. Então, eu estou gerando aqui um intervalo entre -2 e 2 com passo 0.1. Então, ele vai gerar x. Só um minutinho que tá... eu tenho que executar isso aqui primeiro, perdão. Ele está conectando. Conectou. Vai dar o erro ali porque eu não importei o NumPy. Importei o NumPy. Executando. Tá aqui. Então eu tenho esse conjunto de valores variando de -2 até 1.9, aproximadamente 2, ok? Então, esse aqui é o meu X de entrada. Então, vamos supor um processo determinístico, né? Que eu tenho uma equação aqui, uma função, onde eu tenho um conjunto de parâmetros chamado W. W é igual W0 e W1. Eu tenho esses dois parâmetros aqui, ok? Eu tenho meu W0 e tenho meu W1. E aí eu tenho um processo aqui, Y,
que é igual ao meu W1, W0 mais W1 vezes o meu X, que é a minha entrada, ok? Só que lembrando que aqui eu tenho inúmeros X e inúmeros Y, então eu vou colocar I aqui, né? Olha lá. Opa, Y, I. E vou dizer que para todo I igual de 0 até, de 0 a N. Sendo que N é o tamanho dos dados. Então esse é meu modelo. O que eu quero dizer aqui? Que dado esses parâmetros, uma vez que eu conheço esses parâmetros aqui, os Ws, né, o W0 e o W1, W0 e W1, a minha saída Y vai ser sempre a mesma. Então eu posso executar aqui quantas vezes eu quiser, ok? Se eu mudar os parâmetros, ele vai mudar a inclinação da reta, por exemplo, mas esse modelo aqui vai ser sempre igual. Não há variação neste modelo, entendeu? Uma vez que eu conheço os parâmetros, o valor de y para um x de entrada, então aqui eu estou executando essa fórmula aqui para todos os xi que estão dentro do x, lembrando que o x é esse cara que eu gerei aqui, ok? Então é sempre igual. Eu posso fazer isso para uma equação não linear, essa daí é só uma reta, ela sempre vai ser uma reta, né? Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou criar um W com 3 parâmetros. W é igual a W0, W1, W2, ok? E aqui eu tenho um modelo diferente. W0 mais W1 vezes XI, esqueci de colocar o izinho aqui, I, vezes XI mais W2 vezes XI ao quadrado. Então isso aqui ele já não é mais um modelo linear, isso aqui é um modelo não linear, ok? Então, olha só que interessante. Ele gera uma curva. Estou aqui gerando exatamente esse código, W0 mais W1 vezes XI mais W2 vezes XI ao quadrado, para cada XI que está dentro do meu X. Então, olha só. Ele vai executar e uma vez que eu conheço os parâmetros dessa equação aqui, o resultado ele é sempre o mesmo. Então eu vou mudar os parâmetros aqui, ó. Vou colocar aqui 0,5, aqui menos 1 e aqui 0,3. Ó, já mudou. Mas eu posso executar isso aqui de novo quantas vezes? O resultado, ele nunca vai variar. Por quê? Eu estou dizendo que este processo aqui, ele é um processo determinístico. O que significa que as saídas estão determinadas de acordo com a entrada. Então, não há variação, não há variação entre várias execuções, porque ele está todo determinado. Então, ele é fechado. Isso é muito importante. Eu preciso de inteligência artificial para poder detectar processos, para poder modelar processos determinísticos da natureza. Primeiro, processos determinísticos da natureza são muito difíceis. Existem, é claro que existem, a física está aí, ela tem todas as regras, enfim, os modelos matemáticos que são determinísticos.
Só que quando a gente vai capturar esse processo, existem inúmeras certezas que alteram os dados, introduzem incerteza nesses dados, de forma que o processo ele deixa de ser determinístico. Então pode ser problema de calibragem do modelo, pode ser problema nos sensores, nos equipamentos que fazem a medição, e aí introduzem certezas e a gente acaba... Os dados, o processo ele é determinístico, mas os dados não são determinísticos. Mas o que quer dizer um processo não ser determinístico? O processo não ser determinístico significa que ele é um processo estocástico. O que quer dizer um processo ser estocástico? Um processo estocástico é aquele processo que, dada a entrada, nem sempre as saídas serão iguais. Então, existe variação para o mesmo valor de entrada, a saída, para várias execuções diferentes, ele pode não ser o mesmo valor. Entendeu? Então, a variação nas entradas, a variação na saída, mesmo para as mesmas entradas, pode gerar saídas diferentes. Isso acontece por quê? Porque existe pelo menos um componente na minha equação que não é determinístico, que é um componente aleatório, que é uma distribuição de probabilidade. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação, por exemplo, e essa equação tem esse pedacinho aqui, que ele indica que há uma distribuição de probabilidade entre o valor menos 1 e o valor 1. Então, essa aqui é a distribuição de probabilidade uniforme. Esse valor aqui nunca será igual. Ele é escolhido aleatoriamente entre o valor menos 1 e 1. Então, se esse valor aqui ele é escolhido aleatoriamente, significa que toda a minha equação ela é aleatória. Ela é randômica. Ela pode ser executada 1000 vezes e dar 1000 resultados diferentes. Pode. Então, essa aqui é uma distribuição de probabilidade chamada distribuição de probabilidade normal, que tem média 0 e desvio padrão 1. Então, se essa equação aqui for executada 1000 vezes, na maior parte das vezes, esse termo aqui vai ser 0, ou bastante próximo de 0. Mas eu posso ter valores que vão variar aí na faixa entre menos 6 e mais 6, só para vocês terem noção. Então, esses processos aqui, eles não são determinísticos, porque toda vez que eu executo ele vai gerar um valor diferente nessas duas distribuições de probabilidade aqui. Então, eu vou dizer que o meu y, ele segue uma distribuição de probabilidade, que é y, só que y dado o valor de entrada. Dado o valor de entrada, eu consigo estimar o valor de y em termos de probabilidade. Então, olha só a questão. Eu estimo uma probabilidade de que y esteja em determinado valor, mas eu não dou certeza de que ele vai estar naquele valor, ao contrário dos processos determinísticos, em que eu vou falar assim, não, com certeza, para a entrada x, a saída vai ser y. Em processos estocásticos é só uma palavra feia para dizer probabilísticos. Em processos estocásticos, dado uma entrada y, eu não posso falar que com certeza, dado uma entrada x, eu não posso dizer que com certeza o valor de y vai ser tal. Eu vou dizer que existe uma probabilidade, uma distribuição de probabilidades para os valores de y e as probabilidades associadas a cada valor. Entendeu? Então, eu não posso ter... O processo estocástico é aquele que você não tem certeza absoluta de qual será o valor. Existem os valores mais prováveis e os menos prováveis. Então, isso faz uma grande diferença quando a gente vai trabalhar com esse tipo de processo. Ele sempre tem em sua fórmula alguma distribuição de probabilidade associada à fórmula, ok? Então, isso faz muita diferença. O que é uma distribuição? Desculpa, antes de chegar lá,
O que gera a incerteza nos processos estocásticos? Aí eu posso dizer que essa incerteza, essa variação que eu não consigo prever, pode ser da natureza do processo. Então, o processo que eu estou medindo lá na natureza, ele é naturalmente incerto. Então, imagina que você está na sala de aula, você tem homens e mulheres, e você vai medir a altura e o peso dos homens e das mulheres. Existem variações, porque pessoas são diferentes, cada pessoa tem sei lá, características fisiológicas diferentes, e aí você vai ver que existe uma grande variação na altura e existe uma grande variação no peso. Mas não é só isso, não. O peso influenciado, por exemplo, ele varia ao longo do tempo. Então, se a pessoa comeu, se a pessoa está em jejum, se a pessoa tomou um bom café da manhã, não tomou um bom café da manhã, ou se ela foi no churrasco ontem, sabe? Tanta coisa pode influenciar que se você medir o peso de uma pessoa num dia e medir uma semana depois, vai haver variação. Eu não posso falar que aquela pessoa pesa 75 quilos. Eu vou dizer que ela pesa por exemplo, entre 74 e 76, com a média 75, mas variando aí numa faixa dependendo do dia. Esse processo que eu estou querendo medir, ele é aleatório, ele varia. Então, se eu fizer inúmeras pesagens daquela pessoa espaçadas no tempo, eu vou ter valores diferentes. Por quê? Porque o peso da pessoa influencia se ela foi ao banheiro, se ela acabou de almoçar, se ela foi no churrasco, enfim, inúmeras coisas. E não só isso. Até a própria altura da pessoa varia ao longo do tempo. Se você, é lógico que com um intervalo de tempo muito maior, né? Mas se você medir a altura de uma pessoa espaçado em muitos anos, você vai ver que há variação na altura da pessoa. Então, esses são processos estocásticos. Eles não são, esses valores, eles variam aleatoriamente, ok? Por mais que eu consiga estabelecer um valor que é muito provável, eu não posso cravar com absoluta certeza qual que é o valor. Por quê? Porque ele varia. Exatamente isso. Então, existem inúmeras fontes de incerteza. Pode ser, como eu falei, o próprio processo ele é automaticamente aleatório, ou pode ter problema, por exemplo, durante a medição eu estou usando um equipamento e esse equipamento não é muito preciso. Ou na hora que eu salvei aquele dado, eu fiz um arredondamento, eu fiz alguma outra coisa. Então, tudo isso altera, influi na certeza que eu tenho com o dado. Então, nós podemos resumir de maneira bem simples que os dados, os processos determinísticos, eles têm zero incerteza. E os processos estocásticos, eles têm incerteza. Eu não posso dizer com absoluta certeza, eu não posso prever com absoluta certeza o valor para um determinado conjunto de variáveis explicativas, ok? Então, voltando aqui, quase todos os processos econômicos, financeiros, meteorológicos, climáticos, geológicos, hidrológicos, sociais, demográficos, biológicos, sanitários, epidemiológicos, enfim, quase todos os processos naturais e sociais são estocásticos. Ok? Por mais que um processo ele tenha uma física, uma equação física que é exata, existem inúmeros outras, durante a medição desse processo, durante a aquisição dos dados desse processo, ele pode ser afetado por inúmeras outras variáveis que a gente não está observando e que alteram os valores daquilo ali, tornando ele um processo estocástico. Então, todos os dados eles têm variação. E isso influi muito no que uma coisa que a gente vai falar daqui para frente, que é a questão do sinal e do ruído. Mas nós vamos
chegar lá. A grande questão é que para a gente definir isso, a gente está falando em distribuições de probabilidade. Uma distribuição de probabilidade é uma função matemática que descreve a incerteza associada aos valores. Então eu vou dizer que x é uma variável aleatória que se comporta de acordo com a distribuição de probabilidade P e os parâmetros dessa distribuição de probabilidade. O que eu estou dizendo? Que os valores de x, eles acontecem com uma determinada probabilidade, ok? E aí cada distribuição de probabilidade tem uma função de densidade de probabilidade, que associa a cada valor x que pertence àquela variável aleatória, uma probabilidade, que é um valor entre 0 e 1, ok? Então, qual que é a probabilidade de um determinado valor acontecer? É a função de densidade de probabilidade que vai redigir isso. Lembrando que para todos os valores da minha variável x, todos os valores que pertencem à minha variável x, o somatório das probabilidades tem sempre que ser igual a 1. Então, isso aí, gente, é uma distribuição de probabilidades. E toda distribuição de probabilidades, ela tem a sua função de densidade de probabilidade. Por exemplo, as duas distribuições de probabilidade que eu mostrei lá, eu tenho a distribuição uniforme. Por que ela se chama uniforme? Porque todos os valores entre o valor mínimo e o valor máximo, esses daqui são os parâmetros da minha distribuição de probabilidade uniforme, mínimo e máximo. Todos os valores entre o mínimo e o máximo, eles têm uma probabilidade igual. Por isso que nós chamamos de probabilidade uniforme, que é 1 dividido sobre o máximo menos o mínimo. Então, todos os valores aqui entre o mínimo e o máximo tem esta mesma probabilidade, 1 dividido por máximo menos mínimo. Já a distribuição de probabilidade normal é a distribuição de probabilidade mais importante que existe. E ela tem dois parâmetros, a média μ e o desvio padrão sigma. Então, esta aqui é a fórmula, 1 dividido por sigma vezes raiz quadrada de 2 multiplicado por π, vezes o exponencial de meio, o valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, eu não quero e não vou entrar aqui em minúcias das distribuições de probabilidade, porque isso é assunto da disciplina de estatística. Não posso perder tempo com isso, então, se você não viu isso na estatística, dá uma pausa, estude um pouquinho mais da distribuição de probabilidade normal, porque ela é importantíssima para a ciência como um todo. Mas só para continuar, aqui nós temos, por exemplo, os gráficos das probabilidades da distribuição de probabilidade uniforme. Olha só, você vai ver que todos os valores entre o mínimo e o máximo, todos eles têm a mesma probabilidade. A probabilidade dele é igual. Já na distribuição normal, você vai ver que entre o valor mínimo, que costuma ser alguma coisa de média menos 2 vezes o desvio padrão. Isso aqui, ele tende para o valor mínimo. E o valor máximo, ele tende para média mais 2 vezes o desvio padrão. E a média está aqui no meio. Você vai ver que na distribuição normal, a maior probabilidade está em torno da média, do valor médio e dos valores que se avizinham com a média. Ok? Então, quanto mais próximo da média, mais provável é aquele valor. Ao contrário da distribuição uniforme, onde todos os valores têm a mesma probabilidade. Então, isso aqui é verdadeiramente aleatório. Então, pode ser qualquer um desses valores dentro desse intervalo com a mesma probabilidade. Esse daqui é um pouquinho menos aleatório. Por que ele é um pouquinho menos aleatório? Porque eu vou dizer que valores próximos da média são muito mais prováveis do que valores mais distantes da média. Então, se a média é igual a 0, então provavelmente aquele valor vai ser igual a 0 também. Então, gente, essas duas distribuições de probabilidade, existem muitas outras distribuições de probabilidade, ok? Mas essas duas distribuições de probabilidade são as mais importantes.
Vamos dar uma olhadinha agora nos códigos, para a gente ilustrar um pouquinho sobre processos estocásticos. Vamos lá. Então, quando eu volto aqui em processos estocásticos, eu vou pegar, olha só, os mesmos parâmetros, 0, 1, 0, 3. Então, eu vou criar um processo estocástico aqui, que é o seguinte. Ele tem os mesmos parâmetros W, W0 e W1. Então, os parâmetros eles são os mesmos, ok? Não varia. Igualzinho ao outro que nós fizemos lá e que é determinístico. Agora, nós vamos fazer aqui, olha, a diferença. Ele vai ser o meu W0 mais W1 X. Só que aí eu somo um valor aqui. Que ele é aleatório. Aleatório entre menos 0,5 e 0,5, por exemplo. Ok? Então, aqui eu tenho a parte determinística da minha equação que vem até aqui e a parte probabilística, que é uma distribuição uniforme entre menos meio e meio. Qualquer valor entre menos meio e meio com igual probabilidade. Então, quando eu executo isso aqui, como é que eu chamo essa distribuição de probabilidade? Nós vamos lá no NumPy, ok? Lá no NumPy, ele tem o pacote np.random. O random, ele tem várias distribuições de probabilidade. E aqui eu estou chamando a distribuição de probabilidade uniforme entre 0,5 e 5. Ele vai me retornar um valor aleatório, uma variável aleatória, que segue a distribuição de probabilidade uniforme com esses parâmetros, entre menos 0,5 e 5. Então, todas as vezes que eu executar esse processo aqui, ele vai gerar um gráfico diferente, porque o y ele vai ser diferente. Toda vez que eu executar ele, os valores aleatórios vão mudar. Então, eu vou executar aqui uma vez. Gerou esse gráfico. Memorizem esse gráfico aí. Vou gerar de novo. Já gerou um gráfico diferente. Vou gerar mais uma vez. Outro gráfico diferente. Você vai ver que a tendência, o comportamento geral não mudou. Ele continua subindo. Ele está sempre subindo aqui, porque ele, olha só. É essa mesma equação aqui, só que essa é a determinística. Tá vendo? Ele é determinística. Você sabe que ele é uma reta. Aqui tem uma reta aqui no meio. Porém, ela está contaminada, abre aspas, fecha aspas, contaminada, com valores aleatórios que perturbam aquela reta. Então, todas as vezes que eu executar isso aqui, ele vai gerar dados diferentes. Por quê? Porque ele é estocástico. Ele é um processo estocástico. A mesma coisa serve para o processo que eu vou desenhar aqui abaixo, que é baseado nesse processo aqui de cima, só que eu só vou mudar a distribuição de probabilidade. Ao invés da uniforme, eu vou utilizar a distribuição de probabilidade normal, com o mi igual a 0, que está ali embaixo, ok? E com o sigma, que é o desvio padrão, igual a 0. 0,1, na verdade. Olha lá. Então, esse daí são os meus dois parâmetros. Mi igual a 0, sigma igual a 0,1. Então, a mesma coisa. Eu utilizei a biblioteca, o pacote random da biblioteca NumPy, e lá tem a distribuição normal, com média 0, desvio padrão 0,1. Olha só, vou executar ela aqui. Agora eu vou executar ela de novo. Vou executar mais uma vez. Todas as vezes que eu executo, ela vai gerar valores diferentes. Ok? Mas eu posso dizer que o y ele está distribuído de acordo com a minha
com a minha... Eu posso dizer aqui que y está distribuído de acordo com a distribuição... deixa eu colocar aqui só um minutinho. Min igual isso aqui. Max. Para deixar claro quais são os parâmetros da distribuição de probabilidade. Então, eu vou deixar claro que o meu y, o valor final, ele está distribuído também de acordo com essa distribuição de probabilidade aqui. Ok? Então, a mesma coisa vai valer lá para baixo para o meu yi aqui. Eu vou dizer que o meu yi, ele está distribuído, todo o meu y, ele está distribuído seguindo essa distribuição de probabilidades. Eu não consigo prever exatamente o valor de yi, mas eu posso dizer que esse yi, ele segue essa distribuição de probabilidades aqui. Ok? Então, vamos dar uma olhada nas distribuições de probabilidade. Esses são os processos estocásticos. Eles estão... Você vê que eu peguei basicamente as mesmas fórmulas. Eu vou pegar essa fórmula aqui agora, que é a do não linear, né? Até agora eu só peguei não lineares. Eu vou pegar esse mesmo método ali, que a gente sabe que o determinístico, ele gera isso. Agora eu vou adicionar aqui um componente estocástico, np.random, sei lá, colocar uniforme, entre menos 0.5 e 0.5. Então, eu vou transformar esse processo de determinístico em estocástico. Vamos lá, executei. Olha aí. Vou executar mais uma vez. Já está diferente de novo. Já está diferente de novo. E diferente mais uma vez. Então, tudo que tem um componente aleatório, ele se transforma de processo determinístico para processo estocástico. Por fim, vamos dar uma olhada nas distribuições de probabilidade aqui. Lembrando que se x é uma variável aleatória que segue a distribuição de probabilidade uniforme entre mínimo e máximo, então a probabilidade de px, ou seja, a probabilidade de qualquer valor x, é definida por 1 dividido por máximo menos o mínimo. Então, olha só, eu vou criar um gráfico aqui, né, com uma linha e duas colunas. Estou criando um subplot. O subplot é qualquer gráfico que tem mais do que qualquer janela de gráfico que tem mais de um gráfico dentro dele. Então, eu chamo PLT, que é matplotlib, né? Ponto subplots. Vou colocar o número de linhas, que vai ser uma linha só, uma linha, né? Esse quadradinho aqui, uma linha. E duas colunas, ncols. Então, essa é uma coluna, essa é outra coluna. E aqui é o tamanho da minha figura. Ele está falando largura 15, altura 5. Ok? Larguras 15, altura 5. Então, aqui ele vai me retornar a figura, que eu não vou utilizar, e vai me retornar o AX aqui, é o eixo, cada um dos eixos. Então, essa primeira figura aqui vai ser o AX0. E essa segunda aqui vai ser o AX1. Então, o AX aqui, os eixos, axis, né? AX aí é um acrônimo de axis. Deixa eu comentar isso aqui. AX vem de axis, que significa eixo. Então, cada X aí é um axis ou um eixo, ok? Então, quando eu quero pegar a primeira linha, aqui eu só tenho uma linha, então vai ser a primeira coluna, vai ser o meu eixo 0. Aqui eu vou plotar a distribuição, eu vou pegar os valores e vou gerar aqui, ó, 1000 valores de uma distribuição uniforme entre menos meio e meio. Se eu não colocar esse valor, ele vai gerar sempre 1. Se eu fizer isso aqui, ele vai gerar sempre um único valor. Mas vamos supor que eu quero vários valores, por exemplo, 1000. Aí ele vai gerar para mim a distribuição uniforme. Então, aqui no primeiro gráfico, no primeiro eixo, plot, eu plotei os valores, que vai dar esses valores aleatórios aqui.
Coloquei o título, valores. No segundo eu vou botar o histograma. Este aqui. Ops. X1. Coloquei o título do segundo eixo. No segundo eixo eu vou postar o histograma. Ele vai pegar esses valores aqui e distribuir em faixas, tá vendo? Aqui de menos 5 até 5, eu vou distribuir em faixas, tá aqui, faixas. E vai falar quantas vezes os valores de cada faixa aconteceu. É o histograma. Mais uma vez, isso é lá da estatística, dei uma revisada naquilo que vocês já estudaram lá na disciplina. Então eu vou executar aqui. Aí vocês vão perguntar, uai, mas professor, não devia todo mundo estar com a mesma frequência aqui? Sim, deveria, só que a amostra é pequena. Se eu aumentar o tamanho, quanto mais eu aumentar o tamanho dessa amostra aqui, mais vocês vão ver que a frequência de todas as faixas de valores aqui vai ser igual. Vou colocar, 10 mil. Já está bem mais próximo. Olha como é que os valores estão bem distribuídos. Vamos começar, vamos fazer o seguinte, colocar 10 aqui. Pá. Tem valores que nem apareceram. Completamente aleatório. De 10 nós vamos pular para 100. Já está mais regular. Embora tenha uns lugares que apareceram de menos e outros apareceram de mais. Na média, todos apareceram mais ou menos a mesma coisa. Vou colocar 1000. Já está bem mais regular. E agora nós vamos colocar 10 mil. Praticamente todos têm a mesma probabilidade aqui. Então por que quando eu aumento o tamanho da amostragem ele vai ficando mais perfeito? Meu amigo, o nome disso é lei dos grandes números, que é uma coisa que a gente estuda lá na teoria das probabilidades. Eu nem vou entrar nessa seara aqui, meu amigo, mas fica a dica. Dá uma pausadinha e dá uma lida sobre lei dos grandes números. Voltando. A mesma coisa a gente pode perceber com a distribuição normal, ok? Então eu vou fazer exatamente o mesmo gráfico lá. Eu vou começar aqui com 10. Só com 10. 10 valores. Existe uma diferença aqui porque na distribuição normal a maior probabilidade fica no meio e aqui na média. E a minha média aqui é 0 e o desvio padrão é meio, ok? Então, para 10 valores, não dá para perceber a distribuição. Mas quando eu aumento para 100 valores, já vai ficar um pouco mais claro. Olha só. Olha que o meio tem muito mais valor, muito mais frequente do que os outros valores. Tá vendo? Que ele sempre fica aqui, os valores estão muito mais centrados aqui no meio do que nos valores extremos. Vou aumentar de 100 para 1000. Olha só. Já está fazendo o sino certinho. A maioria dos valores está no meio. Vamos colocar para 10 mil aqui? Muito bem construidinho agora. Olha lá. Beleza? Então, senhores, essa foi uma tentativa bem rápida de tentar fazer quais são as preliminares que a gente vai precisar para a nossa próxima aula, que é a aula de aprendizado supervisionado. Aproveitem agora, deem uma revisadinha rápida em a diferença entre processo determinístico e processo estocástico, né? Sobre o que são distribuições de probabilidade. Deem uma lida a mais sobre a distribuição uniforme, sobre a distribuição normal e, por curiosidade, dê uma passadinha na lei dos grandes números. Na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com o nosso primeiro modelo, o modelo antigo, que vem lá da estatística. É o modelo de regressão linear. Só que no modelo de regressão linear tem todos os elementos que a gente precisa para poder entender o que é o aprendizado supervisionado. Então, espero vocês, gente. Até a próxima.